Sejam todos bem-vindos ao nosso workshop da origem da psicossomática. Primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês sabem o que que é psicossomática? É da psicossomática e metafísica. Vocês sabem, o que que quer dizer a psicossomática e a metafísica? Coloca aqui no chat, se vocês sabem o que que quer dizer a psicossomática e o que quer dizer metafísica. Que hoje o assunto é esse. Eu vou pedir para desligar o microfone para não ter interferência, tá bom, gente? Tá, metafísica você não sabe, né, Eli? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas quem não me conhece, meu nome é Patrícia, Patrícia Rimbano. Eu sou terapeuta, mentora de terapeutas. Eu tive uma escola durante 30 anos. Eu trabalho nessa área já faz muitos e muitos anos, mais de 35 anos, e eu faço uma mentoria para os terapeutas, para ser um terapeuta de alto nível. Então, todas as minhas técnicas que eu ensino é, é voltado para o terapeuta ser um terapeuta de alto nível, tá? Então, eu curo terapeutas e curando o terapeuta, tem a formação também de leitura corporal, de leitura CAM, que é leitura de corpo, alma e mente, tá? E junto com isso, dentro do seu treinamento, tem a psicossomática. O que que é a psicossomática que eu estava falando? A psicossomática é psico, tá? Que é a mente, mática, o corpo. Tudo que nós temos com relação ao nosso psique atinge o nosso corpo. Então, ele vai somatizando no nosso corpo, tá? Tudo que a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, se a gente não trata, vai somatizando no corpo. Vocês vão saber com o decorrer do nosso workshop. E o que que é a metafísica? A metafísica, ela é tudo que é da gente. Então, por exemplo, o seu computador, o seu celular, a sua casa, o seu carro, enfim, tudo que você tem a sua energia, tá? Então é a metafísica. A gente fala sobre metafísica, que é o que a gente põe a nossa energia. Então, por exemplo, a nossa casa, ela tem a nossa energia, o meu quarto, o meu banheiro. Ah, mas o meu banheiro eu divido com o meu marido. Tá, tudo bem, mas você tem a sua energia lá, tá? É, a sua casa também tem a sua energia e a do seu marido. Então, logicamente, a gente tem que ver a união do casal e quem fica também mais na casa. Por exemplo, eu cozinho, meu marido não cozinha, então eu tenho mais propensão de colocar minha energia na cozinha, porque eu tô sempre lá, do que o meu marido. Ah, o carro. O carro é meu, mas usa nós dois. Tá bom. Quem que usa mais? Ou quando acontece alguma coisa no seu carro, quem estava dirigindo? Tá bom? Então é assim, aconteceu várias coisas, tá? Não é só, aconteceu e automaticamente é alguma coisa que tem que ser resolvida. Também não é assim. É todas as vezes, repetidamente, que acontece alguma coisa, tá? Na sua casa, no seu carro, no seu celular. Meu celular sempre termina a bateria. Então, é repetidamente. Então, você tem que ver por que isso. É a sua energia que está lá, tá? Então, isso que é a psicossomática e a metafísica, tá bom? E agora a gente vai desenvolver o tema e vocês vão entender um pouquinho mais, tá bom? É, vou perguntar outra coisa para vocês. Vocês sabem ouvir o corpo de vocês? Quando acontece alguma coisa, por exemplo, eu tô rouca,
tá? Mas é porque, logicamente, que eu cantei. Ontem foi uma festa que a gente ficou até 3 horas da manhã, tal. Eu cantei, tal, não sei o quê. Mas por que que foi por causa disso? Sim, foi por causa disso. Mas por que que eu já cantei várias vezes, eu já saí várias vezes, eu já ahn, tive várias questões que eu cantei, falei alto, tal, não sei o quê, e não tive rouquidão. Por que que hoje, exatamente hoje, eu tô com rouquidão? Eu sei o porquê. Eu não estava. Eu fui no casamento, cantei e tal, não sei o quê. Sim, tem um porquê? Tem. Mas por que que eu tive essa energia de captar essa rouquidão em mim? Tem um porquê? Tem um porquê? Sim. Não só foi o casamento, foi uma coisa que eu queria falar e não falei. Juntou com o problema não, com a situação que eu saí, fui no casamento, nós cantamos, nós dançamos e tal, não sei o quê, e foi muito legal. Mas eu já passei por várias situações dessa e eu não fiquei rouca. Juntei com um problema que eu passei hoje de manhã, que foi, olha, assim, foi muito. Tô assim aqui porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer o que eu faço, por isso que eu tô aqui, porque não era para eu estar aqui hoje, tá? Aconteceu um problema com meu irmão hoje de manhã, tá? Ele tá internado. Eu queria falar uma coisa e eu não falei para não magoar minha mãe, e eu fiquei assim. Então, juntou uma coisa na outra. Eu sei ler o meu corpo, por isso que eu já comecei a resolver. Eu estava pior. Quando eu ia fazer uma reunião antes daqui, eu não fiz. Por quê? Porque eu fui fazer um exercício para estar aqui conversando com vocês, para fazer essa aula, porque eu quero muito que vocês aprendam. Então, eu sei ler o meu corpo e o saber o porquê, porque senão, se fosse qualquer outra pessoa, é porque você cantou bastante, você falou muito, estava muito alta a música lá, tinha que falar muito alto. É por causa disso. Não é só por causa disso. É porque teve uma outra coisa que juntou para eu estar com essa rouquidão. Por isso a gente tem que saber ler o nosso corpo e principalmente ler o corpo do cliente. Algo no sábado, não falei, minha filha colocou vomitando, justamente, justamente, é isso daí, pode ser também, tá? Então, só um minutinho, Eli, eu já te chamo. Então, isso, vocês têm que aprender a escutar o corpo e, principalmente, saber escutar, saber ler o corpo do seu cliente, para conseguir ter um atendimento mais eficaz. Porque muitas vezes vem camuflado isso. Óbvio que vem camuflado. Se fosse um cliente que estava rouco, se fosse qualquer pessoa, ia falar assim: você tá rouca? Ah, por quê? Ah, porque eu fui numa festa e cantei muito e tenho que falar muito alto, a gente, né? E estou assim, legal, ponto. Então, todo mundo tem que entender o corpo, não só da gente, mas das pessoas. Se você quer ser um terapeuta de alto nível, que realmente vai na origem da questão, tá? Pode perguntar, ele. Eu não estou te entendendo, tá super baixo.
melhor o som, não? Pouquinho. Fala um pouquinho alto, mais alto. Deixa eu tentar aumentar aqui. Eu vou me aproximar aqui. Eu não coloquei o fone, daqui a pouco eu vou colocar. Eu lembrei daquela questão que nós conversamos, né? Sobre alergia que atacou. E Sim, até você falou, né? O que que aconteceu? Realmente teve o produto do cabelo que eu passei, né, para fazer as luzes, que eu comecei a espirrar ali e fiquei com alergia, o rosto irritado, o olho, tudo. Só que no outro dia aconteceu aquele evento que foi bem desagradável e muito chocante, né? E aí eu tive um choque e a alergia, ela assim, ela multiplicou. Eu fiquei de um jeito que eu tava, não conseguia, o olho vermelho, aquilo me queimava, eu espirrava sem parar. E aí a Patrícia perguntou, né? Falou assim: olha, alguma coisa aconteceu além do produto. Eu falei, sim, foi o, né, aquela questão lá que chocou. Então, teve aí um acontecimento. Então, realmente, parece que agrega um fator que já está ali, né? Então, assim, o corpo já estava manifestando alguma coisa de uma parte realmente física, né? De algo, um produto químico que me deu uma reação. Mas aí depois veio uma questão emocional, onde agravou a alergia. exatamente. Exatamente. É, E aí eu falei para ela o que que era o significado, e aí eu falei, você trabalha com isso, 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 isso. Porque você já sentiu que muitas vezes você está dando o seu melhor como terapeuta, você está dando o seu melhor. E as questões voltam. Aí o seu cliente vem, você faz uma técnica e de repente a questão volta. E ele volta, pode ser da mesma maneira ou de outra maneira similar. Aí você faz a técnica de novo, e aí volta e migra para outro lugar. Muitas vezes você está fazendo técnicas que só está colocando uma capinha em cima. Mas se você não for na origem, você só vai no sintoma. E o sintoma não ameniza. Vai, quer dizer, ameniza, não resolve, não transforma. Então tem que ter muito, muito cuidado para ir realmente na origem. É paliativo, justamente, Mário. É paliativo. Quando a gente vai na origem do problema, a gente resolve. Porque tem essas cicatrizes emocionais que a gente fala sobre isso, que é camuflado, só está lá no inconsciente. O que que é cicatrizes emocionais? Aquelas cicatrizes que a gente passou lá na infância, muitas coisas que ficaram cicatrizes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo para vocês entenderem. Lá quando era criança, uma criança estava andando de bicicleta na rua. Estava lá andando de bicicleta, vai e tal, não sei o quê, e ela cai. E estava chovendo. No momento, estava chovendo, né? E aí ela saiu de bicicleta na chuva. A mãe já tinha falado, vai chover, não vai de bicicleta. Mas a criança teimosa pegou a bicicleta e foi na rua. E ela caiu, se machucou. Naquele momento que ela se machucou, ela caiu, teve um choro muito, muito forte, porque doeu muito, esfolou tudo. E a mãe deu um grito. Falei para você não ir, olha aí, você se machucou. Esse instante pode ser segundos que a criança teve de o susto dela ter caído e a mãe gritado. Isso pode virar uma cicatriz emocional. Esse segundo é um segundo, tá? De inconsciência. Quando ela cai e a mãe dá grito, ela tem um segundo de inconsciência, pode vir uma cicatriz emocional. E quando ela chega na fase adulta, ela tem medo, por exemplo, começa a chover, ela tem medo, ela começa a trovejar, com aquele barulho, ela fica totalmente irritada, totalmente irritada.
E aí, não sabe o porquê. Não, nem vai se lembrar daquele momento. Ah, tô vendo. Depois a gente conversa ver sobre isso. Aí, aí ela vem com aquele problema de ficar assim. Aí eu venho com um problema com você. Eu sou muito irritada, eu grito demais com a minha esposa, com os meus filhos. Eu sou muito irritado. Mas que momento que te irritou? Que momento foi? Qual o momento que você se irrita mais? Você vai ter que ficar cavando isso para chegar aonde? Nessa cicatriz emocional. Porque muitas vezes as pessoas não sabem do porquê da irritação. Aí ele casa com uma pessoa que a pessoa ama a chuva, aquele barulhinho da chuva, ela dorme bem, e ele fica super irritado, não dorme bem e tal, mas não sabe por quê, da onde veio. São essas cicatrizes emocionais. E as cicatrizes emocionais vai acumulando no corpo, por exemplo, a raiva, né, que ele tem daquele barulho da chuva, vai somatizando no corpo todas as vezes que a pessoa tem, ele ouve um grito, ouve o barulho da chuva, vai somatizando isso no corpo e que vira uma rinite, por exemplo, de tanta raiva, ou dá problema no intestino. Intestino é um problema irritado, tá? E a pessoa não sabe de onde veio. Isso é psicossomática. Vai somatizando no corpo. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe, e o terapeuta tem que saber de onde vem. Se ele, a psicossomática, ela te dá muitas diretrizes do que o cliente está sentindo. Sim, raiva gera, a rinite gera, a raiva gera rinite, porque é uma inflamação, tá? Toda a inflamação que você tem no corpo é sobre raiva. Mas tem várias questões, tá, Alex? A gente tem que ir cavando isso. Então, um terapeuta, ele sabendo a origem de cada dor, cada doença, porque toda dor, toda doença é emocional. Ponto, gente. Toda dor, toda doença é emocional. Escreve isso, coloca bem grande. Toda dor e doença começa no seu emocional. Vocês já viram aquela frase? Vocês vão no médico, já ouviram aquela frase que o médico fala assim, faz todos os exames e fala assim, você não tem nada, é emocional. Quem já ouviu? Põe aqui, quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Ah, já fiz todos os exames. Realmente, né, Bel? Você não tem nada. É puro emocional. Principalmente a alergia é muito emocional. Mas você tem que saber a origem do emocional, tá? Porque tem várias formas de você adquirir uma alergia. Tem que saber onde, do que, como foi. É essa o papel do terapeuta. Sabendo o significado da alergia, que é invasão, por exemplo, mas você tem que saber da onde, com quem, como, que situação. É isso que é um papel de um terapeuta de alto nível. Porque senão você só vai realmente no sintoma, só no sintoma. Vai resolver? Pode amenizar, não vai resolver. Aí o seu cliente volta novamente. Você usa técnicas, você tem um monte de cursos de terapia, de PNL, a maioria aqui, né? Reprogramador mental. Você pode fazer técnicas, vai resolver? Vai amenizar, mas não vai resolver.
Você pode aplicar tudo direitinho, com todos os cuidados, mas não tem a transformação que o cliente vem buscar com vocês. Todo cliente quer uma transformação, não quer só que ameniza, quer uma transformação. E você também tem que saber transformar a vida dele, para você ser uma autoridade no que você está fazendo, tá? Então, como eu falei, porque a dor, ela nasce de uma origem. Deixa eu pegar aqui, gente. Pronto. A dor nasce de alguma origem, de uma cicatriz emocional. Deu para entender essa parte, gente? É, vocês sabem identificar em vocês, é a primeira coisa que a gente tem que saber, identificar na gente. Vocês sabem quando vem alguma coisa, vocês sabem identificar essa origem? Em vocês, primeiro em vocês. Porque um terapeuta tem que saber identificar nele, para depois saber identificar no cliente. Porque se ele não sabe identificar nele, como que ele vai saber identificar no cliente? Vocês sabem identificar no cliente? Você pode ser uma pessoa saudável, Alex, só que não é, é só saudável de saúde, eu não tenho nada, por exemplo, eu não tenho nada também, sou super saudável, tá? Eu não tenho nada, não tomo remédio, nada, nada, mas, por exemplo, minha rouquidão não é uma doença, mas é um problema, sabe? Identificar às vezes. Porque tem muita coisa, né, Mari? Tem muitas coisas. Por exemplo, uma vez eu fiquei surda. No outro workshop do treinamento à origem, eu fiquei surdinha de um ouvido. E também tem o lado direito e o lado esquerdo, que também tem a diferença, tá bom? Eu fiquei do lado direito, esquerdo, quer dizer, esquerdo, eu fiquei surdinha. Teve uma origem. E eu soube identificar, e eu tinha um workshop para fazer do treinamento à origem. Eu falei, o que que aconteceu? Aí eu fui, identifiquei, fiz a técnica. Quando foi muito, nossa, foi assim, uma coisa, foi uma hora antes de começar o workshop, meu ouvido feito assim, parece que, sabe quando você fica com o ouvido cheio de água na piscina tal e faz bloco, né? Ou você vai viajar de avião e tampa, né? E depois quando você boceja, solta, foi isso daí. Porque eu identifiquei, fiz exercício, fiz as técnicas que eu sei, pronto, resolveu. É isso que um terapeuta tem que saber fazer. E quando você aprende a fazer isso, você não tem ideia. O cliente fala assim: como que você fez isso? Como que você soube disso? Só numa conversa de saber, eu tô com dor nas costas, tô com, nossa, você tem dores, né? Tem que fazer anamnese, né? Você tem dores? Às vezes eu tenho uma dor nas costas. E quando você fala, olha, você tem dor nas costas, você faz isso, 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 isso. Como você sabe? Né? Por exemplo, dor nas costas. Você leva muito problema dos outros? Você quer resolver o problema dos outros? E deixa os seus problemas de lado? Como que você sabe isso? Você não diz não? Você acaba, gente, virando um terapeuta que realmente resolve, dá segurança para o cliente. Quando você identifica e fala para ele da origem. Ó, apenas de um olho, né? Tem a dor apenas em um olho. E realmente vê isso. Qual olho que é? Direito, esquerdo? Tem um porquê. Quem sabe, o terapeuta sabe que o lado direito é o lado de trabalho, pai, trabalho, fazer. O lado esquerdo é emocional, que é a mãe, e muito mais, né?
É o que tem, você tem que saber também identificar isso. Então, uma pessoa que quer resolver o problema do outro tem que saber todas essas coisas. Tem que saber fazer uma anamnese, tem que saber ir na origem, tem que saber do que se trata, tem que saber identificar com a escavação de, de problemas que ele tem. A gente acha que ser um terapeuta é somente fazer uma anamnese e, vamos lá, fazer uma anamnese, vamos fazer um exercíciozinho, tal, não sei o quê. A gente acha que é uma coisa simples. É simples quando a gente sabe realmente o porquê daquilo. Porque como a gente trabalha, eu trabalho com o corpo, com a alma, com a mente. Nós somos um todo. Nós não somos, eu faço leitura corporal, só que a minha leitura corporal, ela é um todo, ela é corpo, alma e mente. Porque a gente não é separado. O que a mente está nos dizendo que o nosso corpo está agindo dessa maneira, tá? Por quê? É, a gente tem na nossa mente, nosso cérebro, a gente tem a nossa amígdala, tá? Que essa amígdala, ela é que ela nos filtra os nossos medos, tudo. Ela vai, olha, aqui é perigo, aqui não pode, aqui tem que tomar cuidado, tá? Só que o nosso córtex pré-frontal, ele é da razão, o resultado. E aí o que acontece? A nossa amígdala, ela tira a energia dessa razão, da responsabilidade, e aí ela fica naquele modo de medo, no modo de insegurança, porque ela tira a energia da razão, da responsabilidade, tá? Então, por isso que a gente fica sempre com aquele problema repetitivo, porque a gente não sabe ir na origem. Então, a gente repete, 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 e nunca tem solução. Deixa eu colocar a Jana aqui como roster para atender as pessoas. Eu fico atendendo as pessoas e não consigo. Peraí. Não consigo dar atenção. Pronto, Jana. Obrigada, viu? É mais fácil. E aí, nós começamos a se doer muito, né? Quando a gente não tem a razão, a gente começa a se doer muito. Começa a vir os medos, as inseguranças. Por isso que a gente tem que resolver esses problemas no nosso emocional, tá? Saber a origem disso, para a gente não ter problema de repetições, tá? Você pode até ter pensamentos positivos, não, isso aqui é bom, não, olha, não, isso aqui é pensamento positivo, vamos sair dessa, eu tô com depressão, mas vamos sair dessa, vamos lá, pensamento positivo, vamos fazer uma âncora, vai, amor e segurança, vamos sair dessa. Mas quais são os sentimentos disso? Por quê? Essa cicatriz emocional são memórias que você viveu. E você tem que ir nessas memórias. Sabe por quê, gente? A nossa vida é um livro. Se a gente não for nessas memórias, não vai ir lá nessa cicatriz emocional, o que que acontece? A gente, como se a gente tivesse tirado páginas do livro.
E aí a gente não consegue resolver aquela questão. Por isso que nós temos que identificar a origem, a gente sabe, tem que saber o porquê daquilo, aceitar que aconteceu. E aí sim, a gente vai aceitar que isso aconteceu mesmo, não tem como fugir, não tem como a gente ir lá no passado e mudar. Não, não tem. Aconteceu? Aconteceu. A gente tem que resolver isso? Tem que resolver. Então tem que identificar, aceitar para a gente resolver. Porque se a gente não resolve muitas cicatrizes emocionais, como eu falei, vai virando uma doença e de repente você está com um Alzheimer lá no futuro, uma doença autoimune, e você não sabe de onde veio. Aí você fala assim, mas caramba, ninguém na minha família teve Alzheimer, por exemplo, e eu tô com isso. Ou tem alguém com Alzheimer, e você pode ter pego essa energia, porque é assim, gente, Vou escovar daqui a pouco, tá? tudo, deixa eu só, é isso, tudo é, vai depender, tá? Tem a genética e a hipogenética, tá? O que que acontece? A genética, a gente pode ter. Ah, tudo bem, a minha mãe teve Alzheimer, eu posso desenvolver Alzheimer. Minha mãe, minha avó, sei lá quem tem, tudo bem, a gente pode desenvolver sim, por quê? Mas é o tal negócio. A epigenética, ela vai depender da sua postura, dos seus comportamentos. Você pode mudar os seus comportamentos para você não desenvolver aquele gene em você. Então, por isso que o terapeuta, ele tem que identificar, não, mas a minha mãe teve Alzheimer e eu tenho morro de medo de ter. Tá, como que tá seus comportamentos? Está sendo igual ao da sua mãe? Então vamos lá ver, vamos rever se não tem repetições de comportamentos? Porque o Alzheimer é o quê? É você não curar essas feridas emocionais, tá? Essas cicatrizes emocionais ficam lá e você vai remoendo e vai remoendo. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Depois eu resolvo isso. Quando chegar lá na frente, você desenvolve uma doença dessa e, e você dá culpa na genética. Não, é porque você não curou essas cicatrizes e essas cicatrizes não quer deixar você lembrar da sua vida, desses gatilhos. Quando vem gatilhos, não deixa você lembrar, porque você não curou a origem. Então sempre vem gatilhos, 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 você tem tendo repetições de coisas ruins na sua vida. E lá no futuro você desenvolve uma, um Alzheimer. Para quê? Para você não lembrar. Porque Alzheimer é o quê? Você não lembra das coisas do passado. É isso que acontece, tá? Então, quantas vezes vocês já trataram sintomas, só sintomas, calando essas histórias emocionais? Quantas vezes? Quantas vezes vocês têm queda de cabelo e vai lá só compra um shampoozinho de queda de cabelo, ampolas para queda de cabelo? Vocês sabiam que queda de cabelo também é uma disfunção? Tudo é uma disfunção. Que não é natural, que você não nasceu com isso, é uma disfunção. Tudo, tudo. Até unha que quebra, tudo é uma disfunção, tá? Você não nasceu com esses problemas. Então tem que dar uma olhada nisso. Tá? Por isso que muitas pessoas, muitos terapeutas resolvem, né? Faz os sintomas, vai lá nos sintomas, depois tem frustrações, porque não resolveu. E aí acontece que ela fala assim, Mel, como que eu faço agora? E aí fica inseguro, óbvio. Que se frustra, olha, não resolvi.
Ai, olha, não consegui. Tudo bem, você faz a sua parte, o cliente tem que fazer a dele. Mas, quando você resolve na origem, tem que resolver. Não pode vir com o mesmo problema, com essas repetições. Não pode, tá? E aí, quando volta, tem frustrações. Ai, mas será que eu apliquei a técnica certa? Será mesmo que eu apliquei tudo certinho? Vocês ficam com dúvidas, vocês ficam se questionando. É por isso que dá insegurança. Por isso que muitos terapeutas têm medo de atender. E muitas vezes o cliente vem com uma simples questão de. Você vai, vou falar uma coisa, né? Ah, eu tô mal no relacionamento. Quero resolver meu relacionamento, tô mal no relacionamento. Só que o relacionamento dele tá dando no corpo dele um problema de estômago. Aí você já sabe como ele tá lidando com a esposa só pela dor no estômago que ele está. Um terapeuta, só de saber que ele tá com dor. Você tem um problema de físico? Ah, tenho. Nossa, eu tenho muita dor de estômago, tenho uma gastrite que, nossa senhora, não consigo resolver. Mas sabe por quê? Porque eu me alimento mal. Só isso. Só isso mesmo. Quando você fala para ele, será que você não está digerindo, não está digerindo algumas coisas que estão acontecendo no seu relacionamento? Alguma coisa que alguém fala para você sobre o seu relacionamento, você não está digerindo isso? Pensa um pouquinho, vamos lá, e aí começa a cavar. Aí a pessoa fala assim: nossa, é verdade. Aí você vai resolvendo o problema de relacionamento dele, que ele tem que falar, que um diálogo é muito bom. Você vai para um outro lado. Porque além de você resolver o problema de relacionamento dele, você vai resolver o problema de saúde dele. E muitas vezes ele nem veio perguntar sobre a saúde dele, mas ele ficou grato porque você também resolveu outro problema. Porque você falou, identificou o porquê do problema dele de estômago, por exemplo, no caso. Quando a gente identifica o, o que é uma dor, qualquer dor, gente, qualquer dor, até um ronco, um zumbido no ouvido, qualquer coisa disfuncional tem uma origem. Até os dentes. Ah, ó, inclusive, quem entrar hoje vai ganhar um bônus de sobre os dentes. Cada dente diz uma coisa, tá? Cada dente. Gente, é muito legal isso. Você olhar para a pessoa e ver que o dente aqui, ó, tá separado. O que quer dizer isso? É muito legal. Depois a gente responde. Aqui eu tô só falando sobre as doenças, o que é, tá, Alex? Aí, como diz o meu filho, mãe, você vai abrir o SUS para dizer o que significa cada doença, tá? Então, gente, é muito interessante você saber e identificar, porque, olha, o que você tem medo de escutar quando um corpo começa a falar? Muitas vezes você tem algum medo
e você camufla aquilo. Mas quando a gente identifica, quando a gente sabe, a gente tira todos esses medos, todos esses problemas, essas inseguranças, tá? É isso que eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Como é importante saber o significado de cada dor, de cada doença, porque isso é disfuncional no corpo da gente. Até usar óculos é disfuncional, tá? Porque eu não nasci com óculos. Ah, mas tudo bem, Patrícia, óculos, tudo bem, você não enxerga porque meu pai usava óculos, minha mãe usa óculos, tá, tudo bem, eu uso óculos. O meu ex-marido usa óculos, o meu filho não usa óculos. Enxerga muito bem. Por quê? Porque por exemplo, eu tenho miopia. Miopia é o que vai acontecer no futuro que você teve medo. Então, foi muitas repetições de medos do futuro que me fez desenvolver uma miopia. Hoje, minha miopia está bem pequenininha. Por quê? Porque eu comecei a resolver isso. Não ter mais medo do futuro, tá? Lógico que, como foi somatizando no meu corpo, chegou numa época, uma fase que não teve jeito, teve que usar óculos. Mas se você trabalhar com isso, já tive clientes que trabalhei com isso e não teve mais, tá? É, Então, quando você, terapeuta, se posiciona com todos esses aspectos, com todos esses conhecimentos, você realmente pode cobrar um valor muito melhor. Por quê? Porque o seu cliente vai ver que você é uma autoridade, tá? E aí não tem como o cliente falar assim, meu, você é top, eu vou te indicar e quando tiver outras questões, eu quero você para resolver meus problemas, tá bom? É, muitas vezes essas dores no corpo, elas acontecem, tipo assim, nossa, eu sinto dor, essas doenças, mas as doenças vêm para te alertar que tem alguma coisa que não está legal. Toda doença vem para te alertar. Lógico que você tem que resolver, tem que saber identificar o porquê daquilo e resolver. Mas quando já vem a doença, é porque já vem de uma coisa muito séria de repetições. Porque a doença, ela pode vir. Ah, mas Patrícia, não aconteceu nada comigo por esses tempos. E eu tô com, por exemplo, dor na lombar. Não aconteceu nada. Só que quanto tempo você começou a sentir essa dor na lombar? Então, a psicossomática, como eu falei, ela vai somatizando problemas e você não vai resolvendo essas cicatrizes emocionais. Então, pode vir de 2 anos atrás, pode vir de meses atrás. E quando aí tá tudo bem, sabe quando baixa a poeira, aí que vem a dor? Quando tá tudo calmo, aí que vem? Por quê? Mas porque você já somatizou lá atrás. Então, por isso que um terapeuta tem que saber fazer uma anamnese, porque às vezes a pessoa não está com nada agora. Quer dizer, não está com nada o problema dela não tá visível para ela, só tá a dor. A dor na lombar tá lá. Só que o problema, ela não tá passando agora. É que ela já passou. Só que ficou a dor na lombar. Só que essa cicatriz emocional ficou lá, quietinha, tá lá, quietinha, escondida. Chega um outro gatilho lá na frente, ataca mais a dor na lombar. Só que ela não sabe que o que ela passou lá atrás,
que fez com que ela desenvolvesse uma dor na lombar. E que todas as vezes o gatilho ataca mais ainda a dor na lombar. E se ela não resolver todos esses problemas, essas cicatrizes emocionais, cada vez que vem um gatilho, vai somatizando, somatizando, de repente, a pessoa tem que, nossa, eu tenho que fazer uma cirurgia na minha coluna. Mas por que isso? Como tratar? Realmente, como tratar? O tratamento é você identificar a origem do problema, tá? Vou dar um exemplo, Paula. Assim, vamos supor, eu vou contar uma história de um cliente meu, filho de uma cliente minha. Ele estava com um problema no olho dele. Agora eu vou responder a pergunta que me fizeram aqui do olho. Não lembro, eu acho que foi do Edmar. Ele estava com um problema no olho direito dele, tá? E aí o que aconteceu? A minha cliente se tratou comigo, tá? Fez um tratamento comigo. E ela falou para mim, Patrícia, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, pode. Ela falou, meu filho, ele chama Lucas. O meu filho, Lucas, ele tá com um problema no olho dele direito e que tá com uma bolinha, parece um terçol, mas não é terçol. Eu já fui no oftalmo, já fui na alergista, já fui dermatologista, já fui em tudo quanto é lugar, fez todos os exames e não deu nada. E fica com aquela bolinha incomodando ele, lacrimeja demais e parece um terçol, mas não é terçol. E a gente não sabe mais como fazer. Já faz assim meses que ele está com isso. Assim, fazia, se não me engano, fazia uns 2 meses que ele estava com isso, tá? Aí eu falei para ela assim, Adri, conversa com ele e pergunta para ele o que que aconteceu antes de vir o problema dele, 2 anos, 3 meses atrás, 4 meses atrás, uns meses antes, o que que aconteceu que ele não quis ver, tá? Porque estava na pálpebra, inclusive. O que ele estava foi com um homem, pode ser com o pai, com algum homem, trabalho, que ele não quis ver, tá? Que ele não quis enxergar. Pergunta para ele. Ele perguntou. E o menino falou: Ah, não sei, mãe. Não sei. E passou, passou. Deu uns 20 dias, ela voltou. Patrícia, ele lembrou. Ele falou que ele ficou muito chateado. Que eu falei, comecei a falar para ela: faz essa pergunta, que é uma anamnese que eu ensino fazer para descobrir. É, Aí o que acontece? O que que eu falei, falar para ele, identificar isso, com o que que ela falou, o que que ele escutou, que ele não quis enxergar. E aí mandei ela fazer certas perguntas, tá? Que é da anamnese. Ela fez. Aí descobriu que ele escutou o avô falando, a mãe dele, a Adriana, ela tem um problema genético, tá? De nascença. E ela tem um tratamento muito sério que ela faz, né? No hospital, tal, não sei o quê. E aí ele escutou o avô falando que não ia pagar mais assistência médica deles, tá? Que ele não ia mais pagar, porque ele ia fazer não sei o quê. Bom, enfim, não, ele falou que não ia pagar. E a mãe dele não podia ficar sem assistência médica. E a assistência médica é caríssima deles. Era top. Ele ficou apavorado porque a mãe ia ficar sem assistência médica. Como que a mãe ia se tratar sem assistência médica? Olha só, vocês concordam comigo que assistência médica é uma proteção? A pálpebra é uma proteção do olho. Então, a proteção que a mãe dele estava perdendo, tá? Que o vô dele estava tirando essa proteção da mãe,
fez com que desenvolvesse algum problema no olho dele, que é o não querer enxergar isso, não querer ver isso que poderia acontecer, e foi com o homem, tá? Então, gente, o terapeuta tem que saber fazer essa anamnese. Por isso, Paula, como tratar é assim, é fazer uma anamnese e saber qual é a origem disso, qual é o significado de cada dor e cada doença. É esse o tratamento. E aí, fazendo essa identificação, você faz exercício. Aí eu falei para ele, olha, fala para ele fazer tal exercício, que é que ele não pode dar esse poder pro avô dele. A gente tem um exercício lá no treinamento que é regra de Plaque. Não pode dar o poder para ninguém mexer com o seu sentimental. É um dos exercícios. Eu ensino esses exercícios dentro do treinamento, tanto da psicossomática como do meu treinamento à origem. Mas aqui a gente está falando da psicossomática. Então, eu ensino também tratar. Você identificando do porquê, você tem exercícios para identificar. E aí sim você pode fazer uma PNL, tá? Mas o que? Na origem. Aí o que a PNL que ele podia fazer? Pode fazer uma PNL, ele batendo na cena que o avô dele falou, e baixando, entendeu? Aí fazer o exercício, as técnicas que os terapeutas já sabem, e eu ensino mais técnicas. Mas se você não fizer na origem, não vai adiantar. Então, por isso que saber identificar a dor e saber o significado de cada dor, cada doença é importante para você fazer o exercício, sendo de PNL, sendo de leitura corporal que eu faço, sendo de várias. Todos os meus exercícios, a base é PNL, todos. A EFT, que eu também ensino, quer dizer, um monte de técnica, tá? Para fazer onde? Na origem, para resolver esse problema. Porque não é só identificar. Óbvio que não é só identificar, tem que resolver, né? O terapeuta tem que saber resolver, tá? Porque essa transformação que o cliente quer de vocês. Porque o terapeuta, não é só um terapeuta para curar, ele tem que transformar a vida do cliente. É a transformação. Então, o terapeuta tem que ter segurança, clareza nos atendimentos para ele, para o cliente entender. Mostrar para ele que realmente ele precisa saber a origem e saber fazer os exercícios que você, terapeuta, pede para ele fazer para resolver esses problemas, tá? Mas mostrar para ele que ele pode fazer, que com certeza ele vai resolver, porque você identificou. E você vai mostrar para ele. E ele vai falar assim: nossa, realmente foi isso que aconteceu, tá? Então, você, terapeuta, precisa ser reconhecido como terapeuta de dar resultado para o seu cliente. É isso que você tem que fazer, tá? Dar resultados, dar a transformação. E essa transformação, o que que acontece? Traz para você o quê? Resultados. Resultados de mais clientes, porque todo mundo vai te indicar, você vai ser uma autoridade. E é isso que eu quero de cada um de vocês, sendo uma autoridade no que faz. Saber exatamente, pegar aquele calinho que está apertando o cliente de vocês, falar para eles, olha, tá, é assim, e por isso que você está tendo essa dor na lombar, dor no joelho, essa doença de diabetes, pressão alta, qualquer doença, qualquer dor, qualquer doença, tá? Então, é isso. Foi perfeita a explicação, Paula. Que bom que você entendeu.
E essa transformação que eu quero que vocês deem para os seus clientes, tá? E é identificar a origem disso. Toda doença pode acontecer também nos ambientes que vocês estão, que seus clientes estão. Então, também vocês têm que identificar o ambiente. Não é só a genética, a epigenética, mas o ambiente, a ambiência dele. Porque a ambiência pode ocasionar uma dor nos ombros, dependendo de onde ele está trabalhando. Pode ocasionar essa queda de cabelo, pode ocasionar problemas na garganta, que ele não consegue falar, um monte de coisa, tá bom? Bom, gente, é isso aí que eu quero. Agora, vocês têm perguntas? Vamos lá? Vocês têm perguntas para me fazer? Pode fazer as perguntas nesse sentido da psicossomática e a metafísica. E a metafísica são as coisas, tá? Então, por exemplo, o seu carro, por que que o seu carro sempre você dá problema no farol? Porque você não está enxergando. Quer dizer, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E quem sabe a metafísica e a psicossomática, nossa, a sua carreira de terapeuta já está num nível assim muito, muito elevado. Muito, muito, tá? Você não pode ser um terapeuta que alivia a dor, e sim transforma vidas. Coloca isso, uma faixa bem grandona. Sou um terapeuta que transforma as vidas, não alivia a dor. Tá bom? Pode perguntar, gente. Agora estou aqui aberta para perguntas. Não tem nenhuma pergunta? Que ótimo! Então vocês entenderam tudo. É isso que você acredita, que ótimo. Que ótimo. Se vocês não tiverem perguntas, é porque eu acho que eu expliquei direitinho, né? Fico feliz com isso. Então, você terapeuta, você sente que você está fazendo o seu melhor, o seu melhor e ainda falta alguma coisa? Você sente isso? Que bom, Bel. Porque eu sei que vocês têm técnicas, você tem ferramentas, e não é falta de, sabe? Ah, porque eu não tenho técnica, eu tenho técnica, eu tenho. Eu sei que vocês estudam isso e tal, mas será que vocês vão mesmo na origem ou só nos sintomas? Será que o seu cliente só melhora um pouquinho e depois volta com a mesma questão? E vocês também, gente, porque a gente tem dores e doenças. Não é só o cliente, nós também temos. E nós também temos que escutar o nosso corpo. Você sabe escutar seu corpo? Porque o corpo nunca mente. O corpo está te avisando, ele está gritando para você: olha, eu estou precisando disso. Mas você precisa saber identificar o porquê. Qual é o significado? O significado daquela dor de cabeça, daquela enxaqueca, o significado da boca, tua boca tá sangrando muito quando você escova os dentes. Tem que saber. Tudo isso, bruxismo. Bruxismo é a raiva que ele não botou para fora durante o dia, o que aconteceu. E isso, Mari, cada coisa vai acrescentando outra. O bruxismo é raiva. E a raiva pode desenvolver outras coisas, não só bruxismo. Pode vir tensões musculares. Pode vir algum problema de sinusite, porque a raiva dá isso. Então, ela tem bruxismo, consequentemente, ele está com raiva. A raiva é a inflamação. A inflamação faz engordar. De repente, é uma pessoa obesa por causa de tanta raiva. Então, uma coisa vai encadear na outra. Sim, problema na mandíbula, lógico, óbvio, tá? Então, tudo isso, então você vai ter que trabalhar com o quê? Com a raiva.
do porquê essa raiva, do porquê que ele não bota para fora essa raiva, ele não fala, entendeu? Tudo tem um significado, gente. Tudo tem um significado, tá? Vocês têm que dizer a verdade para o cliente, o que ele não sabe disso. Vocês têm que dizer. E muitas vezes eles até sabem alguma coisa, não da psicossomática, só que ele não quer dizer para você. E você sabendo do porquê da doença, você fala para ele: olha, você tem isso, isso, isso. Tem raiva, por exemplo, aqui. Você tem raiva? Você não fala muitas coisas? Acontece coisas para você no dia a dia e você não chega a falar? Você. Como tá teu noite de sono? Você não consegue dormir porque você fica mastigando o que você passou durante o dia, remoendo, tá? Você tem que falar, e ele fala assim, nossa, a Maris é uma bruxa, como que ela sabe que eu passo com raiva? Eu vim aqui me tratar de bruxismo e ela tá falando que eu tenho raiva e eu tenho mesmo, tá? Não é? E é bem legal isso. E até com a metafísica. Por que que o seu celular não termina a bateria toda hora? Qual é o entusiasmo? Porque é o entusiasmo. O entusiasmo que ele não está tendo pela vida. O entusiasmo que ele não está tendo pelas coisas, pelos projetos dele. Como que você sabe isso? Só porque o meu celular parou de bateria? É. E aí você fala isso, fala, nossa, ela é uma bruxa. Sou uma bruxa mesmo. Só que eu sou uma terapeuta que sei e estudo, tá? Então, gente, é isso que eu quero de vocês. Agora, você imagina transformar seus atendimentos logo na primeira sessão já sabendo, falando sobre isso. É, é, não tem explicação isso. Saber exatamente o que está por trás da dor física do seu cliente e conduzir a verdadeira cura com clareza, autoridade e profundidade. É isso que eu quero de vocês. E para vocês serem esse terapeuta seguro, com autoridade, com clareza, mostrando para o seu cliente que você vai transformar a vida dele, tem esse treinamento, esse curso da psicossomática e metafísica. E quem estiver aqui hoje, tá? Vai ganhar um bônus dos dentes. Olha, e até a posição de como você se comporta no seu carro, por exemplo, no seu carro, você dá sempre alguém a chave para alguém dirigir o seu carro? Você gosta de sentar ao lado ou atrás? Tudo isso tem um porquê. É inconsciente, mas tem um porquê. Isso vai estar tudo lá nesse curso. Vai ter acompanhamento comigo, vai ter exercício para cura e um dicionário de mais de 200 dores e doenças para vocês identificarem o porquê. E exercícios para a cura, óbvio, porque um terapeuta tem que saber curar. Quem estiver aqui comigo, teu celular tá assim, Mari? Quem estiver aqui comigo, vou colocar o link aqui no chat. Vai sair o preço de 12 vezes de 49 alguma coisa, 49 e aí uns quebradinhos, tá? Vai sair aqui 12 vezes de 49,70, se não me engano, tá? Quem tiver aqui comigo, à vista, 497.
E lá tem tudo isso. E é um ano de curso que vocês vão poder baixar esse treinamento. Pode pôr o link. Vou pôr o link aqui agora. A Jana vai pôr o link aqui. E vocês vão baixar esse, esse dicionário dessas doenças, que são muitas, e vocês podem identificar agora em vocês e nos seus clientes, nos seus familiares e tudo mais. E começar a trabalhar com isso, com o curso que te dá toda a estrutura para isso. Toda a estrutura, tá? E agora, eu tenho até um depoimento. Deixa eu ver, a Jana tinha feito um depoimento, tinha feito um. Ah, eu curei a Jana de uma dor no pescoço, tá? Que ela pode depois contar aqui pra gente como que foi. Então, gente, eu quero que vocês prestem atenção nesses depoimentos. Tá sem som, Jana? Não tá escutando? Eu era totalmente diferente. Eu me trato com... É uma experiência muito bacana, é um trabalho que realmente dá resultado. Eu tenho visto resultado na minha vida porque eu tenho conseguido ressignificar muitas coisas aí que estavam bloqueadas. Eu aconselho você a fazer. Eu conheço a Paty há quase 3 anos. Hoje estou aqui porque eu quero dar um depoimento para vocês. Eu era totalmente diferente. Eu me trato com ela, eu faço o curso, eu consegui eliminar 30 quilos, eliminei fibromialgia, eliminei depressão, eliminei tantas dores que vocês não podem fazer ideia. Então, se alguém tem alguma dúvida em seguir a Paty, não tenha. Eu não tenho arrependimento nenhum. E hoje, depois que eu abri a minha mente, somente a agradecer. Gratidão, gratidão por tudo. Eu fiz um tratamento através de meditação que foi assim um divisor de águas. Por quê? Porque eu pude acessar coisas assim que estavam me bloqueando que eu nem imaginava. Coisas lá no passado. Então, fez muita diferença na minha vida. Tem feito muita diferença na minha vida. A gente passa a se conhecer um pouco mais. E aí a gente começa a destravar ali o que está bloqueando e impedindo, né, o nosso sucesso aí pessoal, profissional. Vale super a pena. Eu acho que você também deveria experimentar. Eu me chamo Eliana e hoje eu vim falar sobre o curso A Origem, da Patrícia Rimbano. É um curso maravilhoso que eu super recomendo. Ali você vai na origem da dor e você vê a transformação. Vale muito a pena. E a Zenira, antes e depois. A Ruth, antes e depois. Elas se curaram, não só emagreceram, como se curaram de todas as dores e doenças. Tá? Tá aqui o resultado das fotos delas. Então, gente, é isso que eu quero. E se essa aula tocou no coração de vocês, tocou que vocês precisam mais alguma coisinha, que falta alguma coisinha para você ficar pronto realmente,
as inscrições estão abertas. E esse pouquinho que está faltando para você ser um terapeuta, tá aí. Descobrir a origem da dor e da doença de qualquer pessoa, porque todo mundo tem alguma coisa, como eu falei. Ah, eu não tenho dor, não tenho doença, não tenho nada. Teu cabelo cai, você tem às vezes enxaqueca, dor de cabeça, às vezes, de vez em quando, repetidamente. Você usa óculos, você fica rouco, como eu fiquei, tua unha fica quebradiça, coisas assim, teu joelho dói. Você tropeça muitas vezes, olha só, você tropeça muitas vezes, tá? O teu carro quebra, seu celular acontece alguma coisa, sua casa tá sempre com cano que vazamento, tudo isso é um porquê. Então, se você quiser realmente ser um terapeuta de alto nível e se tocou isso, que falta isso aqui para você, as inscrições estão aqui. Eu conto com vocês, comigo, porque eu vou estar com vocês, tá? Eu vou estar com vocês. E vocês vão ter um mapa prático dos sintomas e do que é cada doença. Então, é só vocês irem no link agora e vir pro lado de cá, que eu estou aqui. É somente, gente, somente R$ 49. Não paga nenhuma pizza, não paga nem um McDonald's, né? Porque eu nem sei quanto é o McDonald's, eu acho mas deve ser por aí, né? Se não for mais caro, né? Um combo do Mac. Então, gente, é, vamos arredondar R$ 50 por mês? O que você faz com R$ 50 por mês? Faz nada, mas você vai transformar a vida de muita gente, a sua, da sua família e de muita gente. Somente, nem chega a R$ 50 por mês, tá? Nem chega a isso. Tem tanta coisa que a gente compra de besteira, né? Muita coisa de besteira que a gente compra. Hoje mesmo, eu tomei um iogurte, um sorvete de iogurte, uma delícia, inclusive. Eu paguei R$ 38, quase o preço do curso por mês. Uma coisica, de nada, piquititinho então, viu? Piquititinho, não é o granão, pequenininho, tá? Então, coloque isso, é uma decisão sua. Você quer realmente ser um terapeuta de alto nível e querer cobrar por isso? Cobrar um preço que o pessoal vai falar assim, meu, valeu, valeu. Porque além de tudo, além de você resolver o meu problema, você está resolvendo um problema de saúde que eu tenho. Valeu, tá? É isso que eu quero de vocês. A transformação que você quer gerar no outro começa agora, entrando aqui no link. Se você está aqui agora, é porque você quer crescer, você quer uma transformação, você quer subir na sua carreira. A decisão é sua. Honre esse chamado e vem pro lado de cá, tá bom? Espero que, além de tudo, vocês vão ganhar esse problema, os dentes. E é muito legal saber cada dente o que significa. Que problema na sua casa? O atendimento fica mais leve, porque você vai ter mais rapport com a pessoa quando você atende. Quando você sabe o significado, você tem mais rapport com a pessoa. Tem o que conversar, tem como cavar. É muito legal. Tá bom?
Gente, tem alguma dúvida? Não? Ai, que bom. Consegui então dar o meu recado. Agradeço muito a presença de vocês. Conto com vocês aqui desse lado. E espero vocês para ser um terapeuta de alto nível, porque eu estou junto com vocês. Vocês podem entrar, que vocês vão ter eu como sua mentora. E é isso que eu quero. Gente, muito obrigada. Até mais. Vem pro lado de cá que eu te estou te esperando. Beijo!